Vamos colocar de pé? Gostaria de ler São João, capítulo 11, versículo 18, que é a escritura que o irmão Brano usou na mensagem Então Jesus chegou e chamou. São João, capítulo 11, versículo 18. Nós vamos ver aqui o caso de uma ressurreição e aplicar para o dia que nós estamos vivendo, porque o irmão Brana disse que o sétimo selo, e nós estamos estudando os selos, o sétimo selo é o mistério da vinda e o mistério da ida também. O mistério da ida é o arrebatamento. O irmão Brana, quando prega a mensagem do arrebatamento, ele coloca o arrebatamento em 3 partes, baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor Jesus Cristo viria com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Em 3 partes. E nós sabemos que tem o alarido, a mensagem, a voz de arcanjo, a ressurreição dos mortos e a trombeta de Deus, a ceia das bodas. E nós vamos ver nessa história, essas 3 partes dentro do sétimo selo, dentro do arrebatamento, o mistério da ida da igreja. Aleluia! João capítulo 11, verso 18, diz assim: Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Lázaro estava morto. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama por ti. Que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da sua palavra. Amém. Podeis assentarmos. Nós vemos uma história aqui sobre Lázaro, não é? Lázaro, Jesus, Marta e Maria. O Brana diz aqui na mensagem, então Jesus chegou e chamou, que Jesus, quando o seu pai faleceu, né, o seu pai natural, Josué, quando ele morreu, Jesus foi morar com Lázaro, Marta e Maria na cidade de Betânia. E ali Jesus, o irmão Brana disse que Jesus era como se fosse o pastor daqueles 3. Eles abandonaram tudo, toda aquela religião de Betânia, eles abandonaram tudo para estar ali com Jesus. Eles eram criticados, eles eram ridicularizados por causa daquilo, porque Jesus era simples. Mas eles não fizeram questão e seguiram a Jesus. E Lázaro, a Bíblia diz que era um amigo pessoal de Jesus. Né? Jesus gostava muito de Lázaro. Lázaro, ele era um escriba no templo e ele era um homem muito dedicado. Você sabe que antigamente não tinha a digitação, né? Hoje, né, você digita no computador, sai ali a letra perfeita no papel. E Lázaro, ele era um escriba, e naquele tempo um escriba ele tinha que ter boa caligrafia, né, para o povo entender. Então ele tinha boa caligrafia, e ele dedicava o seu tempo dia e noite. Era quase 24 horas naquele serviço no templo de Deus, ali escrevendo aqueles pergaminhos. As pessoas vinham, queriam um pergaminho sobre... eu quero o pergaminho do livro de Jeremias, do livro de Isaías. Ele escrevia todo o livro para aquelas pessoas. Então ele dedicava o seu tempo naquilo. E um dia um vírus apareceu. Um vírus apareceu ali em Betânia, e aí esse vírus atingiu Lázaro, e Lázaro estava na beira da morte, morrendo, e os médicos tentando tratar, e não sabiam como vencer aquele vírus. E eles foram com toda a tecnologia que eles tinham lá, da medicina naquele tempo, e
não encontrou uma solução, até que eles chamaram Marta e Maria e falou, não tem como, nós fizemos o que nós podíamos, o seu irmão vai morrer. E Marta e Maria logo se lembraram de Jesus. A primeira coisa que elas lembraram, elas falaram, vamos chamar o mestre. E elas pegam o mensageiro, fala assim, suba nesse cavalo e vai atrás do mestre. Chame o mestre para orar, porque eu creio que quando ele orar, ele vai melhorar. E lá vai aquele mensageiro e fala, vai depressa, corre o mais rápido que você puder. E lá vai aquele mensageiro correndo, e corre, e chega, e Jesus estava numa reunião, pregando, falando as parábolas. E ele chega correndo, né, talvez arrastando ali o cavalo, chegando naquela velocidade, parando. Aí o discípulo falou, mãe, o que está acontecendo? Não pode chegar assim, está tendo uma reunião. Eu tenho que falar com o mestre urgente, eu tenho que falar. Não, mas calma aí, deixa acabar a reunião, senta aqui. E ele não estava se contendo, e aí veio a fila de oração, e Jesus orando, naquela fila de oração, e ele não estava se contendo, até que ele conseguiu escapar, falou, mestre, o senhor tem que ir lá, porque Lázaro está morrendo. Naquele momento, irmão, Jesus, talvez ele teve uma visão, porque Jesus ele não caminhava pelos seus próprios pensamentos, pela sua emoção. Jesus era amigo de Lázaro. Se ele fosse pela sua emoção humana, ele ia largar tudo e ia embora. Ia orar por Lázaro. Mas naquele momento ele teve uma visão. E com certeza ele viu ele na frente da sepultura e falando, Lázaro, sai para fora. Amém. Então ele vê que não era o momento dele descer ali. E aí ele fala assim, então volta porque eu vou lá daqui uns dias. Ele voltou de cabeça baixa, aquele mensageiro. E aí, quando apareceu lá longe, Marta e Maria viu que Jesus não estava vindo. E aí elas entristeceram muito, a Bíblia diz. Elas não entenderam. Meu Deus, o Lázaro está morrendo. Um amigo pessoal, nós demos a casa para Jesus morar. Um amigo nosso, conhece nós. Lázaro está na beira da morte. Por que Jesus não veio para orar? E muitas vezes, irmãos, é o que acontece quando nós sabemos das promessas de Deus. E às vezes não é o tempo da promessa se cumprir, e nós começamos a questionar Deus, mas por que está acontecendo? Quanto tempo de mensagem que eu tenho, quanto tempo que eu vou na igreja, por que isso não está cumprindo na minha vida? Eu vejo Jesus passar e orar pelos coxos, eu vejo Jesus passar e orar pelos enfermos, mas agora que é um amigo, aquele que se posicionou em favor de Jesus Cristo, por que ele não está vindo? Por que ele não veio? E Jesus não apareceu. E Lázaro morreu. E Jesus não foi ali orar pelo amigo Lázaro. E lá estavam elas chorando. E aí veio os fariseus, né? Lá veio os das sinagogas, da igreja que ela saiu. Falei, mas e aquele pastor lá de vocês lá? Por que não veio? Não, mas vocês saíram, vocês estavam crendo naquele pastor, naquele profeta, não é? Você estava crendo nele? O que aconteceu, será? E aí com certeza, irmão, elas estavam enlutadas, chorando, porque aqueles três, eles eram muito próximos, estavam ali num momento difícil, e dando ouvido ao que os fariseus estavam falando. Mas enquanto isso, naquela manhã Jesus Cristo acorda, e fala para os seus discípulos, hoje Lázaro vai ressuscitar. E lá vai Jesus Cristo indo até Lázaro com o objetivo de ressurreição. E ele desce e vai indo com os seus discípulos, e a Bíblia disse que quando Jesus estava se aproximando, ele para nos portões de Betânia, ele não entra em Betânia. Betânia, eu estava vendo o significado de Betânia, significa casa dos pobres. E nós sabemos que a era de Laodiceia, ela acha que ela é rica, poderosa, mas mal sabe que ela é pobre, miserável e nu. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele não entra na era de Laodiceia. Porque a era de Laodiceia expulsou Jesus para fora, e quando você abre a carta de Laodiceia, ele está para fora batendo na porta, porque ele foi expulso. E lá está Jesus na porta de Betânia. E alguém, não se sabe, a Bíblia não fala quem, mas alguém fala para Marta e Maria que Jesus chegou.
Ela estava recebendo o mistério da vinda do Senhor Jesus Cristo em Betânia. Ninguém ficou sabendo, irmãos, porque se você olhar na Bíblia, quando depois Maria foi ao encontro de Jesus, aqueles que estavam na casa foram seguir Maria para ver onde ela ia. Então ninguém estava sabendo, somente Marta e Maria ficaram sabendo do mistério do sétimo selo. Porque o sétimo selo, irmão Brana diz que é o mistério da vinda do Senhor Jesus. Na mensagem, o sétimo selo, quando ele está falando sobre a cronologia, ele fala, nesse tempo aqui o sétimo selo não foi aberto porque isso é sua vinda. O sétimo selo é o mistério da vinda do Senhor Jesus Cristo, e Marta e Maria captaram o mistério da vinda. Elas captam o mistério. Irmão, tem um tanto de igreja da mensagem aí. Tem um tanto de pessoa que fala que crer em Jesus Cristo, como as pessoas falavam. Mas é só um povo pequenininho, só umas Martas e Marias, que estão captando o mistério da vinda do Senhor Jesus agora. Aleluias. Como o irmão Lucas falou no culto passado, na sexta-feira, isso foi tremendo, irmãos, que o irmão Lucas citou aqui. Cada selo, aquele livro ele era selado, e um selo era selado em cima do outro. O primeiro selo foi colocado o selo, depois o segundo em cima do primeiro, o terceiro em cima do segundo, como diz o irmão Brana. Então, para nós abrirmos os selos, qual que é o primeiro selo que tem que ser aberto? O sétimo, porque é o último. E o sétimo selo é o mistério da vinda. Então, para os selos serem abertos, Jesus tem que descer e abrir os selos. Então, nós temos uma resposta. Jesus Cristo já veio, a vinda já começou, e o sétimo selo já foi aberto. E só nós, essas Martas e Marias, que nós estamos captando o mistério do sétimo selo agora. Aleluias. Isso aqui é tremendo, irmão. Isso aqui é tremendo. Nós captarmos o mistério do sétimo selo. Mas olha que coisa interessante. Quando elas ficam sabendo, aí Marta vai ao encontro. Mas Maria ficou sentada. Maria não foi. Maria ficou sentada lá. Ela estava tão triste, e ela não estava entendendo a situação que estava acontecendo. Ela ficou sentada. Ficou sentada lá. Ela ficou sabendo que Jesus tinha vindo. Mas ela não levantou. Aí Marta foi ao encontro de Jesus. Foi lá fora da cidade. Saiu da era de Laodiceia. Saiu para fora da cidade. E aí se encontra com Jesus no lugar. Um lugar secreto. E aí se encontra ali com Jesus. Falou, ó Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Falou, Marta, calma. Seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta, ela fala assim, sim, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Marta pensava que a ressurreição era um evento. Ela só entendia o mistério da ressurreição em parte. Mas aí Jesus mostra que a ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso, irmão, que talvez você estava morto em pecado lá no mundo. Você não sabia o que iria fazer. Talvez o diabo estava te engolindo na morte espiritual. Mas quando você aceitou Jesus Cristo, algo saltou do seu coração. Algo te vivificou. O poder vivificador veio em você e você começou a servir Jesus Cristo como nunca. Porque a ressurreição não é um evento, não é uma data específica. A ressurreição se chama Jesus Cristo. Ainda que a pessoa esteja morto dentro da tumba, quando Jesus Cristo é proclamado na vida, ela ressuscita. E se estiver vivo, você nunca vai morrer, diz as Escrituras. Aleluias. Por isso que Paulo falou, morte, quando ele entendeu esse mistério, ele falou, morte, onde está o seu aguilhão? Sepultura, cadê a sua vitória? Porque ele sabia que agora a morte nada mais era do que um meio de transporte para levar os crentes para a glória. A morte não tem mais efeito sobre a nossa vida. A morte não tem mais nenhum efeito. Porque Jesus Cristo pagou o preço por nós. Aleluias. Ela entende então o mistério de que Jesus Cristo, Ele era a ressurreição. Ele era a ressurreição. Eu sou a ressurreição, Marta, eu sou. Então ela entendia o mistério em parte. Mas quando o que é perfeito vier, aquilo que é verdadeiro vier, tudo que é em parte será aniquilado. Quando o sétimo selo foi aberto para nós, irmãos, nós tínhamos algumas coisas que nós cremos, algumas condutas, mas quando o sétimo selo veio, isso tudo que era em parte, tudo aquilo que nós criamos em parte, tudo isso foi aniquilado.
Pastor Oswaldo, ele testemunha que quando a abertura da palavra chegou em Campo Grande, os casos no escritório diminuíram. Porque as pessoas entenderam que você ser cristão não é uma conduta moral. Ser um cristão não é você seguir algumas regras. Ser cristão é você amar Jesus Cristo. E por você amar Jesus Cristo, algumas condutas acompanham. Quando nós entendemos a abertura da palavra, nós começamos a olhar na Bíblia, e a Bíblia se tornou um novo livro para nós. Isso trouxe ressurreição na nossa vida. Nós começamos a ver as histórias como estamos vendo aqui em Lázaro, e ver que isso está cumprindo agora na nossa vida. Estamos nos identificando em cada parte das Escrituras. É Jesus Cristo que é a ressurreição. Ressurreição não é um evento, ressurreição é Jesus Cristo. Aleluias. E Marta, quando ela chega naquela posição, quando ela chega à frente de Jesus, ela estava triste. Ela estava deprimida. Marta, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Ela chega ali e ela estava totalmente deprimida. E ela queria saber por que Jesus não tinha aparecido ali. Mas quando Jesus mostra que a ressurreição não é um evento, mas a ressurreição era aquela pessoa que estava na frente dela, algo regozijou no seu coração. Por isso, irmão, quando nós viemos à igreja e a palavra é pregada e nós entendemos os mistérios das Escrituras, algo começa a regozijar no nosso coração. Aquela tristeza da semana inteira começa a sumir, aqueles problemas começam a desaparecer, porque você está entendendo o que é a palavra e você é a palavra. Aleluias. E aquilo some de Marta, aquela tristeza, aquele luto, aquilo que ela estava passando sumiu tudo. Por isso, irmão, que hoje nós, irmãos, nós entendemos quando um dos nossos entes queridos partem, nós não ficamos claro que vem aquela tristeza, aquela saudade, mas nós não ficamos tristes, porque nós sabemos que aquela pessoa morreu em Jesus Cristo, e ela está num lugar melhor. Então, para nós, a morte de um nosso ente querido, que morreu em Cristo, é uma alegria para nós, porque ele está num lugar melhor, ele está lá no céu, glorificando a Deus e venceu esse mundo. Aleluias. Eu estava vendo o Trinidade e Tobago, a igreja do pastor Vindaial, quando tem o culto fúnebre deles lá, é festa. Eles começam a cantar hinos de alegria, né? Porque eles sabem que aquela pessoa saiu daquele hospital de pestilência, estava sofrendo. Aqui, irmão, é só sofrimento. Aqui é doença, é depressão, é ansiedade, é um tanto de problema. A ciência nomeia um tanto de doença que tem aí. É só sofrimento aqui na terra. Então, quando um dos entes queridos eles saem daqui e eles morrem em Cristo, nós temos que glorificar a Deus porque eles foram para um lugar melhor. Aleluias. E Marta, aquela tristeza some. E ela encontrou Jesus num lugar secreto, fora de Laodiceia. Você não vai encontrar Jesus dentro da era de Laodiceia. Não vai encontrar Jesus aí dentro do mundo aí. Se você tentar encontrar Jesus pelo seu arrazoamento, tentar encontrar Jesus dentro da ciência, tentar encontrar Jesus por meio de alguma coisa humana, você não vai encontrar Jesus. Quando você sai do reino humanístico e vai para o reino sobrenatural, aí você encontra Jesus Cristo face a face. Marta, ela encontra Jesus e o que alegra, sabe o que traz alegria para Marta? Era que ela encontrou Jesus Cristo face a face. Jesus estava falando com ela face a face. Era o sobrenatural. Por isso que o ensinamento, irmão, ele é bom. O ensinamento das Escrituras, aquilo que nós lemos, isso é excelente. Mas só isso não te leva no arrebatamento. O que te leva no arrebatamento é você encontrar Jesus Cristo face a face. Conversar com Ele face a face. Como Marta. O que vai trazer alegria no seu coração não é a sua força. Você fala, vou tentar ser cristão melhor, agora eu vou começar a batalhar. Agora eu vou ser um cristão bom. Não vai dar certo, você vai cansar. A maneira é você encontrar com Jesus face a face. O irmão Brana diz assim, ó. Na mensagem Por que Clamas fala, no parágrafo 38. Deixa eu apenas colocar aqui.
porque clamas, fala. No parágrafo 38, o profeta diz assim: creio que qualquer homem, ou mulher, menino ou menina, eu penso na concepção intelectual, de que eles pensam que é o mundo e o demais, nunca poderão ter fundamento completo até que hajam encontrado essa luz, que converte essa palavra em realidade. Penso que nenhuma igreja em sua prática, não importa quão intelectual e fundamental seja, essa igreja não prosperará enquanto o sobrenatural não foi conhecido entre sua gente. E vejam, algo ao que eles possam falar e lhes responda e vindique essa palavra escrita. Só a palavra escrita não vai nos levar no arrebatamento. Só o ensinamento não vai dar efeito nenhum. O que é necessário é o sobrenatural pegar essa palavra escrita e vivificar dentro de nós ela. E a única maneira dessa palavra escrita ser vivificada dentro de nós é nós fazermos como Marta, ir ter com Jesus fora da era de Laodiceia e ter um contato pessoal com Ele. É isso que vai trazer a vivificação, o poder vivificador dentro da nossa alma. Enquanto nós não termos uma experiência pessoal com Deus, enquanto não termos essa experiência pessoal com Deus, não adiantará nada. Nós não vamos subir no arrebatamento só sendo um estudante comparando versículo com versículo. Diz o profeta, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Não é só ser um estudante comparando versículo com versículo. Porque os fariseus e os saduceus, eles estudavam a Bíblia dia e noite, eles conheciam todo o livro da lei, mas eles recusaram ouvir o Senhor Jesus. E não pense, irmão, que os fariseus e os saduceus, eles estavam sendo ignorantes, eles não estavam sabendo o que estava acontecendo. Porque a história diz que quando Jesus Cristo ressuscitou, naquela manhã de Páscoa, aqueles soldados que estavam lá na beira protegendo, eles se assustaram com aquilo e saíram correndo, porque houve um terremoto muito grande, que aquela pedra saiu do lugar, e eles correram para contar para os fariseus e saduceus. E a história diz que os fariseus e saduceus pagaram um valor para os soldados ficarem com a boca fechada, porque senão aquilo ia converter as pessoas. Eles sabiam que o Messias estava na terra, eles sabiam da grande mensagem que estava sobre a terra, mas eles eram filhos do diabo, e o objetivo deles era cegar a mente das pessoas. E sabemos, irmãos, que o mundo sabe que há uma mensagem aqui na terra, ele sabe que há um profeta nessa terra, mas eles tentam obstruir, tentam cegar a mente das pessoas, os olhos das pessoas, os olhos espirituais, para não ver isso. Aqui nessa história de Lázaro, irmãos, nós vamos ver aqui que eles ficaram sabendo que Lázaro ressuscitou. A fama espalhou para todo mundo. E eles começaram a discutir na sinagoga o que eles teriam que fazer para parar o Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que Caifás, Caifás, ele teve uma ideia, ele falou assim, a única maneira é fazer o povo se revoltar contra ele. E eles começaram a planejar, fazer uns planos ali, depois daquele evento, para que o povo se revoltasse contra Jesus. É o aperto. Isso é o aperto, não é? O aperto chegando. Marta, então, ela recebe um mistério do sétimo selo. O sétimo selo, como nós falamos aqui, é o mistério da vinda e o mistério da ida. Ela recebe uma revelação, alguém fala para ela que Jesus estava na cidade, estava lá fora da cidade, Jesus tinha vindo. Ela sai, e esse mistério da revelação do sétimo selo vai sendo aberto para ela. Ela entende então que a ressurreição não é um evento, a ressurreição é uma pessoa. Ela entende que Jesus Cristo não é só apenas um curador, que Ele não é apenas aquele que abençoa somente, mas é aquele que traz ressurreição. Ela entende que Jesus Cristo é a vida, é aquele que é a vida. Todo esse mistério é aberto para ela, e aquilo traz regozijo no coração dela. Aí a Bíblia diz, irmãos, que Marta, depois dela ter recebido aquela revelação, ela se alegrou no seu coração, e ela volta para casa.
Ela volta lá para Betânia, volta para casa onde Maria estava chorando e sendo consolada pelos fariseus, pelos aqueles irmãos, né? Oh, irmã, não fica assim. Vai ter uma ressurreição no último dia, não fica assim não. Tentando. Aí Marta chegou bem no ouvido dela, em segredo, falou assim: Maria, o mestre está aqui e chama por ti. Em segredo. Ninguém estava sabendo de nada. Maria, quando ela ouviu que Jesus Cristo, a primeira vez que ela ouviu que Jesus estava, ela não levantou. Ela ficou sentada, só Marta foi. Mas quando Marta veio com as boas novas, falou: Maria, o mestre está aqui e chama por ti. Ela levantou. Na hora ela levanta da cadeira, larga tudo, larga o pano que ela estava chorando, ela para, seca as lágrimas e ela fala: vamos lá ao encontro. E Marta leva Maria até o lugar secreto, aonde ela tinha se encontrado. E Jesus estava parado naquele lugar. Jesus não saiu do lugar. Você entende, irmão, que algumas pessoas, né, como por exemplo o quíntuplo de Efésios, eles conseguem captar o que o mensageiro falou. Algumas pessoas captam o que o mensageiro falou e vão de encontro, mas algumas pessoas ficam. E quando eles vêm com as boas novas para trazer, como um pregador, alguém do quíntuplo de Efésios, ou algum irmão que recebe a revelação da mensagem, quando ele vem para trazer para você, aí você levanta e sai daquela tristeza. Por isso que é a importância do culto. Às vezes, existe dois tipos das pessoas, os dois estarão no arrebatamento, mas existe um tipo de pessoa que capta aquele sinal diretamente do mensageiro, mas ele consegue trazer aquilo para o povo. E há pessoas também, irmãos, que às vezes por causa das tristezas da vida, há pessoas que por causa das lutas da vida, eles ficam sentados. Eles não têm força para prosseguir. Mas quando você vai lá no ouvido e fala assim, ó, o mestre está aqui e chama por ti, aquilo dá força para ela levantar. Aleluia. Esse é o ministério nosso, irmão, o ministério da intercessão. É o ministério de ir atrás do último eleito. É o ministério de ir atrás daqueles que estão parados. Ir atrás daqueles que estão fracos. Ir lá no ouvido dele e falar assim, irmã, o mestre está aqui e ele chama por ti. Aleluias. Glória a Deus. E aí quando você vai sobre... Porque, irmão, você tem que estar convicto disso. Para você ir atrás daqueles que estão fracos, você tem que estar forte. Você tem que estar convicto. Porque Marta estava na mesma situação de Maria. Ela estava fraca, estava triste. Mas quando a revelação veio sobre ela, ela se alegrou e ela falou, eu tenho que contar para Maria. Eu tenho que contar essas boas novas para ela. Aleluia. Quando ela estava convicta, ela chega no ouvido de Maria e fala, o mestre está aqui e chama por ti. Aquela convicção dela, não era só as palavras dela, mas aquela convicção, aquela atmosfera que ela estava, contaminou Maria, e ela se levantou, enxugou as lágrimas, e foi ao encontro do mestre. Aleluia! Glórias a Deus. Você vê, irmão, que o irmão Brana disse que tem duas partes, né? Existem 3 partes da terceira puxada, mas essa terceira puxada ela vai para as duas classes diferentes. Por que Marta só chegou no ouvido e falou para Maria? Sabe por quê? Que ela falou em segredo. Porque tem uma parte da terceira puxada que não é para todo mundo saber. O 7º selo não é para todo mundo saber. O 7º selo é em segredo. Agora existe uma outra parte da terceira puxada que é para Sodoma e Gomorra. Você sabia disso? Esse é um mistério, irmão. As denominações nem tocam, nem sabem nem um pontinho disso aqui que nós vamos falar agora. Você sabia que quando em Abraão houve um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus para ele também, em tipos? Porque o Filho do Homem aparece para Abraão. E toda vez que o Filho do Homem aparece em cena, 3 coisas acontecem. Acontece um terremoto, acontece uma ressurreição e uma pregação aos perdidos. Toda vez que aparece o Filho do Homem. Quando Elohim apareceu, Sodoma e Gomorra afundou num terremoto. Houve uma pregação para os perdidos. E houve uma ressurreição porque Abraão e Sara ficaram jovens novamente. Quando Jesus apareceu, 3 coisas aconteceram também. Cafarnaum afundou. Houve uma ressurreição, quando ele ressuscitou, os santos ressuscitaram com ele. Não é? E nessa era também,
essas três coisas têm acontecido, a manifestação do Filho do Homem. Três coisas acontecem também. Uma ressurreição, no final da era, nós estamos esperando por isso. A ressurreição não é só apenas um evento, mas nós confiamos na pessoa, que é Jesus Cristo, não é? Há um terremoto, porque o irmão Brana profetiza que Los Angeles vai afundar, e toda a costa da Califórnia vai para fundo do mar, não é? E tem uma pregação aos perdidos. Agora observe uma coisa, a denominação pensa que quando aqueles três homens aparecem, né? E aí Abraão fala, meu Senhor. Ele tem uma revelação e ele fala, meu Senhor. As denominações pensam que depois daquele banquete que eles tiveram, apenas 2 anjos foram para Sodoma. E aí o outro ficou com Abraão. Exatamente isso aconteceu. Mas o irmão Brana diz que Elohim também desceu em Sodoma. As denominações nem passam perto disso, irmão. Eles não sabem disso. Eles não sabem que há um mistério de que Elohim está aqui na terra investigando. Elohim desce para Sodoma. Depois, você vai ver isso lá em Gênesis. Vamos abrir a Bíblia. Vamos lá na Bíblia. Vamos comprovar isso pela Bíblia. Aqui Elohim, ó, Gênesis capítulo 18, verso 21. Elohim está abrindo os mistérios para Abraão. Da mesma forma que Jesus estava abrindo os mistérios para Marta. E aí ele começa a abrir os mistérios para Abraão. Uma hora gloriosa para Abraão estava acontecendo ali. Amém. Aí ele fala bem assim para Abraão, lá no verso 21. Descerei agora, e verei se, com efeito, tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Depois dele ter revelado, primeiro, irmão, porque assim, ó, Jesus, quando ele vai com o objetivo de ressurreição, não é? Ele vai até Lázaro, para ressuscitar Lázaro. Mas, primeiro, antes, ele não foi diretamente na tumba. Primeiro, ele visita quem? Marta e Maria. Antes da ressurreição, Jesus Cristo veio aí em 63, mas antes dele já ir abrir nas tumbas, primeiro ele veio para mim e para você. É o alarido. Esse é o alarido. Jesus se encontrando com Marta e Maria, porque alarido, diz o irmão Brana, é o quê? Uma mensagem para o povo, não é para reunir o povo? Alarido não é uma mensagem para reunir o povo? O que Jesus estava fazendo? Ele não estava reunindo Marta e Maria? Ali era alarido. Aí Elohim, agora vamos lá para Abraão. Elohim revela os mistérios para Abraão, primeiro chega em Abraão, aí ele fala, agora Abraão, fica aqui, eu vou descer em Sodoma. Eu vou descer lá, vou ver o que está acontecendo lá. E começa um período de juízo de investigação. Olha só, irmãos. Quando aqueles 2 anjos descem para Sodoma, aqueles 2 anjos, em Gênesis capítulo 19, quando Ló vê aqueles 2 senhores, aqueles 2 anjos, ele fala assim, eis aqui meus senhores, no plural, 2. Ao decorrer de Gênesis capítulo 19, a Bíblia sempre vai falando aqueles homens, sempre no plural. Olha lá no verso 10. Aqueles homens, porém, estenderam suas mãos. Aqueles 2. Era no plural. Estava 2 homens. Verso 12. Então disseram aqueles homens a Ló. Homens, plural. Verso 15. E ao amanhecer, os anjos, plural. Então a Bíblia vai mostrando, a Bíblia, olha só, irmão, como que é o mistério da Bíblia e por que é maravilhoso nós termos profeta. É que a Bíblia ela vai confundindo a mente dos sábios entendidos. Ó, só está falando de plural. Quando chega no verso 18, Gênesis 19, verso 18, olha o que fala. Vamos no 17, diz assim, e aconteceu que tirando-os fora, disse, os irmãos conhecem a história, os anjos tiraram eles de Sodoma, certo? Aí, ó, e aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe, ora não, meu senhor. Está no singular aqui. O que aconteceu aqui? Estava só no plural, era senhores, de repente, alguma coisa mudou aqui. Teve uma mudança aqui. Já não era mais aqueles 2 anjos saem de cena.
E agora Ló fala só com o Senhor. Porque Elohim saiu da tenda de Abraão, depois de ter revelado os mistérios para Abraão, ele desce para Sodoma. E ele desce para um juízo investigatório, sabe? Irmão Brandi, sabe esses discos voadores? Sabe, irmão, como que está o pecado tão grande no mundo hoje? Recentemente eu estava vendo, lá em Israel, sendo levantado junto, eles levantam a bandeira de Israel para toda a nação ver. E junto com a bandeira de Israel, eles estavam levantando uma bandeira LGBT. E a maior, né, como que nós podemos falar? A maior parada LGBT que existe no mundo é em Israel. A cidade Israel, que é o povo de Deus. Mas até o país, que é o país de Deus, está mergulhado em pecado. Os dias de Sodoma estão se repetindo. Estava vendo que na Inglaterra, em vários países, eles são presos por falar contra isso. Eles não podem falar contra isso. O mundo chegou no estado de Sodoma e Gomorra. E Elohim está aqui, irmãos. O Mestre está aqui. Mas para nós, ele está de uma maneira para se revelar para nós. Ele está revelando que a ressurreição não é um evento, mas a ressurreição é ele mesmo. Mas para Sodoma, ele está no juízo investigatório. Então tem duas partes da terceira puxada. Ele vindo para nós, se revelando de uma maneira, mas para eles lá se revelando de outra maneira. Logo depois quando Ló estava saindo de Sodoma, correndo sem olhar para trás, quando ele estava correndo para cima das montanhas, ele tem um encontro com o Senhor. Elohim estava descendo. E aí quando ele sobe, Elohim desce. E quando Elohim desce, ele joga fogo em Sodoma. Um terremoto acaba com tudo. Para nós comprovarmos isso aqui, irmãos, né, para às vezes não ficar apenas em algum pensamento meu, o irmão Brana diz assim na mensagem: almas que estão em prisão agora, parágrafo 296. Porém, esse último mensageiro pregou aos condenados. A terceira puxada, irmão, ela tem 3 partes. A palavra falada, a abertura da palavra e a pregação aos perdidos. Irmão Brana diz: porém, esse último mensageiro pregou aos condenados. Você diz, ele desceu ali. Ele está falando de Elohim aqui. Ele está falando, ele desceu ali. A Escritura não diz o que aconteceu, mas o fogo caiu na manhã seguinte. É isso mesmo. Depois que ele realizou aqueles sinais, imediatamente, depois que ele realizou seu ministério de profecia, por que se riu Sara? Ela disse, não me ri. Disse, sim, te riste. Está vendo? Nós não temos visto também esse ministério ali no irmão Brana? Que ele estava pregando, ele falou, ó, aquele mesmo Elohim que estava na tenda com Abraão está aqui agora. Depois dele falar aquilo na mensagem convencidos, então preocupados. Depois dele falar, Elohim que estava na tenda com Abraão está aqui agora, ele discerne o pensamento de uma mulher que estava atrás dele. Ele fala, aquela irmã está passando por tal problema, está atrás de mim. E estava mostrando o sinal do Filho do Homem ali. Existe um testemunho também, irmão, de um irmão que era próximo, se eu não me engano era o irmão Bosworth, que alguém na família dele estava passando mal, e ele precisava ir ao encontro do irmão Brana para ele orar, né? Ele não conseguia levar a menina ali, mas ele queria que o irmão Brana orasse e fosse curado. Quando ele chegou na reunião, o irmão Brana distribuiu os cartões de oração e ele não recebeu os cartões de oração. Aí o que aconteceu? O irmão Brana estava pregando, e aí o irmão Brana, em uma das mensagens, ele fala assim, o mesmo Elohim, também, da mesma forma que ele falou, o mesmo Elohim que estava na tenda com Abraão, ele está aqui agora. E ele estava de costas para o irmão Bosworth. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Ele falou, o irmão está atrás de mim aqui, irmão Bosworth. A filha dele está com tal problema. Irmão, pode ir para casa que a sua filha está curada. Era o sinal do Filho do Homem na terra. E aqui o irmão Brana está falando aqui, depois que Elohim manifestou todos aqueles sinais, por que se riu Sara? Ela disse, não me ri, disse, sim, te riste, está vendo? Agora, no 297, agora imediatamente depois disso, ele entrou na Babilônia, ou seja, desceu em Sodoma.
ele jamais os encontrou. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas e disse: saiam daqui agora mesmo. Então olha só, irmão, quem estava falando para ele sair não eram os 2 anjos. Elohim encontrou com Ló. Então o fogo caiu. Ele encontrou Ló e suas 2 filhas e disse: saiam daqui agora mesmo. Estão vendo? Acabou-se. Ele desceu ali, lembre-se, ele estava a caminho ali embaixo. Ele enviara mensageiros diante dele, mas ele próprio desceu. Correto? Para verificar se toda essa coisa era assim. E ele achou isso cheio de quê? De mulheres com o rosto pintado, a mensagem para os condenados. O que eles fizeram? Riram-se disso. Elohim então desceu em Sodoma. E mais uma vez eu falo, irmão, eu acho isso maravilhoso, porque a denominação não sabe disso. Eu fui dar uma olhada para ver o que eles falam. Todos eles acham que só 2 anjos desceu lá. Todos eles acham que Jesus Cristo ainda vai vir. O processo da vinda ainda vai acontecer. Mas nós somos como Marta e Maria. Alguém em secreto nos falou: o mestre está aqui e chama por ti. É o mistério do 7º selo em segredo. Ninguém está sabendo de nada, irmão. É um avivamento. Esse tipo de avivamento do 7º selo é um avivamento secreto. O irmão Brana diz assim: a noiva não tem tido nenhum avivamento ainda. Aí você fala: mas e o avivamento da Rua Azul, o avivamento dos pentecostais? O irmão Brana diz: isso não foi o avivamento da noiva. O avivamento da noiva será pelos 7 trovões. E o que é os 7 trovões? São os mistérios, verdades contidos dentro dos 7 selos. Esses mistérios, verdades trarão fé de arrebatamento sobre nós. Aleluias. Nós entendermos o que esses mistérios estão falando, isso trará fé de arrebatamento para nós irmos atrás do nosso irmão e falar: irmão, o mestre está aqui e chama por ti. Aleluias. Esse é o nosso ministério, irmão, captar esses mistérios, verdades. O nosso avivamento é isso, irmão. E todo avivamento, por isso, irmão, que nós cantamos hinos que são do nosso avivamento. Nós não cantamos mais hinos que são das denominações que eles compõem. Mulheres toda maquiada, mulheres usando roupas de prostituição e cantando, louvando o nome do Senhor Jesus e chamando Ele de você. Nós não cantamos esse tipo de hino. Nós cantamos hinos da abertura da palavra, porque é o nosso avivamento. E todo avivamento, se você olhar na Bíblia, todo avivamento produziu os seus hinos. O nosso avivamento não é avivamento de denominação. O nosso avivamento é o avivamento da mensagem. Por isso que nós cantamos esses hinos. Aleluia. Eu estava falando para um jovem que, um tempo atrás, eu estava ouvindo alguns hinos, mas esses hinos aí de cantores aí, gospel, né? Denominacional. E eu notei uma diferença, isso eu falo de mim, irmão, talvez você tenha o mesmo testemunho, mas eu notei para mim que eu primeiro fiquei uma semana ouvindo esses hinos da denominação. Parece que não surtia efeito. Mas depois, quando eu comecei a ouvir aqueles hinos da abertura da palavra, álbum de família, né, esses hinos maravilhosos, obras maiores do que essas faremos, falando sobre nós. Isso aí começou a alegrar meu coração. Começou a sair aquela tristeza que estava, aquela pressão que estava na minha mente, uma atmosfera sobrenatural começou a descer onde eu estava. Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou começar só a ouvir isso aqui. Isso aqui traz vida. Isso aqui é tremendo. Quando você abre em Apocalipse capítulo 5, quando o Cordeiro abre o livro, sabe o que acontece? Aqueles que viram o livro aberto, eles começaram a entoar um novo cântico. Tem um cântico que sai novo. Você vai ver também, irmãos, que os 144 mil, creio que Apocalipse capítulo 15, os 144 mil judeus, quando eles receberem essa mesma mensagem que nós estamos ouvindo, porque eles vão receber, os judeus, quando nós partirmos daqui, uma mensagem vai ser pregada para eles. E é essa mesma mensagem que nós estamos ouvindo. Quando eles ouvirem essa mensagem, Apocalipse capítulo 15, pode ver, eles lá no Monte Sião, recebendo essa mensagem que nós estamos ouvindo, eles começam a entoar um novo cântico. Esse, irmão, é o nosso reavivamento. Esse é o nosso avivamento. É diferente, as pessoas ouvem esses hinos e falam: mas o que é isso? Estão falando de teofania, falam línguas desconhecidas, mas nós somos uma civilização diferente, uma civilização de fé. É o nosso tipo de avivamento. Aleluias. E esses hinos, irmãos, esse avivamento,
O avivamento estava acontecendo com Marta. Marta recebeu aquilo lá e ela ficou entusiasmada. As lutas da vida desapareceu, ela não queria mais saber de nada mais não. Ela sabia que agora o problema era Lázaro morto. Era esse o problema? Ela recebeu a revelação que a ressurreição estava na frente dela. Acabou o problema, irmão. Acabou o problema. Problemas, Deus não traz problema para você, irmão. Feridas, Deus não traz ferida para você. Às vezes Deus permite, mas não é Deus que traz ferida. Nem Deus não vai destruir essa terra. Porque o irmão Brana diz que Deus faz com que o pecado combata o pecado. O que vai destruir essa terra é a própria sabedoria do homem. As próprias bombas atômicas que eles estão criando, eles vão destruir eles mesmos. Jesus não destrói nada. Jesus é a vida, Ele é amor, é bonança, Ele é a vida em pessoa. Então se você está passando por um problema, irmão, nessa manhã, seja qual for o problema, isso não é de Deus, apresenta isso para Deus e a vida vai vir sobre você. Aleluias. Ele é a ressurreição e a vida. Ainda, irmão, olha que coisa tremenda. Ainda que você esteja morto, afundado no pecado, Ele é a ressurreição e a vida, e Ele vai te tirar dessa situação. Você pode falar, irmão, eu passei por tal problema. Olha o histórico da minha vida. Isso aqui me matou, eu estou morto espiritualmente. Para Deus, Ele é a ressurreição e a vida. Não importa por onde você passou, Ele vai te ressuscitar. Aleluias. Nós falamos agora também em segredo, irmão. Vamos cochichar aqui. O Mestre está aqui e chama por ti. Aleluia. Esse é o mistério do 7º selo. O Mestre já está aqui. Que coisa tremenda, irmão. Talvez você está procurando o Mestre em alguma coisa, em algum homem. Está tentando procurar Jesus. Ele já está aqui. Ele já está aqui na terra. Ele desceu em 63. Ele não está dentro da era de Laodiceia. Mas Ele já está aqui embaixo. Aleluia. Ele já está aqui, o Mestre está aqui e chama por ti. Aleluias. É um lugar secreto, irmão. É um lugar que o mundo não vai encontrar, a teologia não vai encontrar, a ciência não vai encontrar, mas você já encontrou. Aleluias. Glória a Deus. Lá chega Marta, toda feliz. Talvez ela estava dançando. Dançando, chegou lá, mas o Lázaro morreu. O que essa mulher está? O que está acontecendo com essa mulher? Chega ela lá, dançando, glorificando. Obras maiores que essas faremos. Cantando a Deus. E ela chega no ouvido de Marta, de Maria, né, naquela convicção que ela estava, naquela alegria que ela estava, né, aquela atmosfera celeste que ela estava louvando a Deus, o novo cântico estava na boca dela, e ela estava louvando a Deus, como lá em Apocalipse 5, quando João viu que o seu nome estava escrito no livro da vida, ele começou a glorificar a Deus. Algo foi revelado para ela, algo foi revelado para ele, porque como diz o irmão Brana, quando você vê que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem que se alegrar, porque ninguém pode apagar seu nome de lá. Aleluias. E Marta, ela estava regozijando, cantando um novo cântico, ela chega glorificando a Deus, cantando um novo cântico, chegando lá, ela fala, eu vi o meu nome no livro da vida, e ela chega em Maria em segredo e fala, Maria, o Mestre está aqui, e chama por ti, Maria, vamos lá ao encontro dele, vamos lá, vamos se alegrar, vamos ao encontro do Senhor Jesus, aleluia. Aleluias. Aí lá vai Maria. Maria levanta, na hora ela enxuga as lágrimas, toda a tristeza começa a desaparecer. Aquela atmosfera contagiante, aquilo ali contagiou ela. Maria começou a ficar contagiada por aquele espírito bom que estava sobre Marta. E ela vai ao encontro de Jesus. Fora de Betânia. Fora de Laodiceia. Fora do mundo. Fora dessas coisas do mundo. Fora dessas pressões do mundo. Fora dessa concupiscência dos olhos, fora da concupiscência da carne, fora da soberba da vida, fora de tudo isso, ela estava glorificando a Deus, e lá vai as duas glorificando a Deus. Elas vão encontrar com o Senhor Jesus Cristo fora de Betânia. O lugar para você, por isso que o irmão Brana prega, o único lugar provido por Deus para adoração. Irmão, sabe o que eu acho tremendo? É que o irmão Brana não veio e revelou o 7º selo numa mensagem só. A mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus é o 7º selo.
ele foi fracionando o sétimo selo em várias mensagens. O arrebatamento é o sétimo selo. Aleluia. A mensagem, casamento e divórcio, talvez você olhe que é só conduta, só moral, só coisas que você tem que seguir, só regra. É o sétimo selo lá, porque está falando do casamento da noiva com Cristo também. Mensagem em ordem da igreja, o profeta falando, ó, tem que ter ordem na igreja. Tem que ter isso, ter os diáconos, respeitar a hierarquia. Ah, mas é só regra, tem que seguir regra. Está mostrando que o corpo do Senhor Jesus Cristo é ordem também. Tudo é o sétimo selo, irmão. Quando você enxerga isso, irmão, quando você vê que as mensagens do irmão Branham não eram apenas sermões pregados, apenas um pedaço de papel na sua prateleira, quando você entende que isso aqui é o que te traz vida, é isso que vai trazer a ressurreição na sua casa, quando você entende isso, aí você fica igual Marta. Começa a cantar e glorificar a Deus. Nada mais te abala, irmão. Nada mais. Você entrou no Santo dos Santos. Quando entra no Santo dos Santos, uma cortina cai atrás de você, uma cortina de texugo, e a prova de som. Pode estar falando mal de você, pode te xingar. Você está no Santo dos Santos e você sabe o que Deus pensa a respeito de você. Aleluia. Aí chega Maria chega, se ajoelha aos pés de Jesus e chora. Oh, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro estaria vivo, não teria morrido. E aí Jesus, a Bíblia diz que ele era 100% homem, 100% Deus. Aquilo chocou o coração de Jesus. E ele chorou também, né? E aí nós lembramos daquilo que o profeta disse, quando uma mulher falou, eu vou provar para você que Jesus não era Deus, não. Vamos abrir lá em João 11, lá. Aí abriu lá em João 11, falou aqui, ó, Jesus chorou. Então não era Deus, não, ele era homem. A irmã Brana falou, né? Falou assim, como homem, ele chorou. Mas como Deus, ele disse, Lázaro, sai para fora. Aleluias. Quando elas se encontram, Jesus nem passa por dentro de Betânia. Fala, agora nós vamos para o lugar da ressurreição. Vamos lá para a ressurreição. E aí quando eles chegam lá, depois, irmãos, por isso que nós falamos aqui da importância que tem um culto para nós virmos. Porque quando elas chegam lá, aquela revelação tinha descido sobre elas, aí Jesus fala assim, ó, tira a pedra do lugar. Tira a pedra aí da tumba. Aí elas falaram assim, mas Jesus, está 4 dias aí. Está 4 dias aí o corpo aí. Deve estar apodrecendo. Elas tinham acabado de receber a revelação e já esqueceram. Já tinha esquecido. Aí Jesus tem que pregar mais uma vez para elas. E fazer elas tem que relembrar. Vamos relembrar. Então nós já ouvimos o selo, já foi pregado o selo, mas vamos relembrar. Às vezes nós estamos esquecendo algumas coisas. Vamos relembrar alguns assuntos. Aí desce aquilo que o irmão Lucas pregou na sexta-feira aqui. O mistério, como é que é, irmão Lucas? O mistério de relembrar, né? O mistério da recordação. O mistério da recordação. Aí ele tem que abrir o mistério da recordação para elas. Eu tinha acabado de revelar para vocês aqui que eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Ele revela para elas que ele não era o eu fui, nem o eu serei. Porque o irmão Brana fala, o maior problema da igreja hoje é que eles glorificam a Deus pelo que ele fez lá no passado, né? Ficam esperançosos do que Deus vai fazer no futuro, mas esquecem o que Deus está fazendo agora. Aí ele revela para elas, eu sou a ressurreição. Não eu serei. Não eu fui a ressurreição, eu sou a ressurreição. O presente, eu sou a ressurreição. Havia uma crença, irmãos, entre os judeus ali, que era o seguinte, que é bíblica isso. Depois de 3 dias e meio, né, 72 horas, o corpo ele apodrece. E aí a crença judaica era assim, depois dos 3 anos e meio, não tinha mais como ter ressurreição. Porque aí a alma ela saía daquele lugar que ela estava e ela ia para o lugar que ela ia ficar eternamente, seja o céu ou o inferno. Era uma crença. Então, depois de 3 dias e meio, segundo a crença judaica, era impossível ter ressurreição. E tinha passado 4 dias. E eles olharam aquilo lá, e aquela crença
né, toda aquela cultura que eles tinham, falaram, mas isso é impossível acontecer. É impossível isso aí. Você sabia, irmão, a ciência não consegue descobrir a cura do câncer. Isso é impossível. Você olha uma pessoa com câncer, você já fica chorando, vai morrer. É uma cultura que está na mente das pessoas. Sabe qual que foi a doença que o irmão Brana mais curou no seu ministério? Câncer. Para Deus nada é impossível. A ciência pode falar que não tem jeito. Para Deus tem. Há alguma coisa difícil para Deus? Tem alguma coisa que é difícil para Deus? Você pode falar que é o nível mais alto de dificuldade. Para Deus não é impossível. Pode você falar, para mim agora não tem mais jeito, agora para mim é o fim. Para Deus é o começo. Para Deus Ele só está iniciando a sua caminhada. É para você buscar Ele. Passou 4 dias, toda a esperança se foi, não tinha mais, como diz aquele hino, né, aquele hino mestre está aqui. Toda esperança se foi, mas não tinha mais esperança. Era 4 dias, a crença judaica era isso. Em 3 dias e meio, não tem mais ressurreição não. Mas eu sou a ressurreição, estava ali. A ressurreição não é um evento, a ressurreição não tem causa, circunstância. É quando Ele manda. Quando Ele manda, tudo obedece. O diabo tem que pedir permissão para Deus. Aleluia. Deixa eu só ler aqui um parágrafo aqui, antes de nós seguirmos isso aí. Obrigado, Senhor. Aleluia. O irmão Brano diz aqui no parágrafo 3, mesmo aqui no início da mensagem, nós estávamos falando sobre alguém falar, né, que o mestre estava aqui. O irmão Brano, o ministério do irmão Brana, foi um ministério para mostrar que o mestre estava aqui. E ele diz assim na mensagem, então Jesus chegou e chamou, no parágrafo 3, ele fala assim, meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus. Não tanto no que concerne a orar e impor as mãos sobre os doentes, mas que eles possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio. Olha que coisa. Repetir isso aqui que o irmão Bruno falou. Não tanto no que concerne a orar e impor as mãos sobre os doentes, mas que eles possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio, o Filho de Deus em nosso meio. O irmão Brano então estava mostrando para nós que Jesus Cristo está aqui. Ele está aqui. Foi através da mensagem do profeta, quando Marta ela ficou sabendo de que Jesus Cristo estava vindo, sabe o que isso representa? É o mensageiro falando para nós. O mestre está aqui. E ele ficou sabendo que o mestre estava aqui quando ele pega aquela foto de Jesus, e aí a voz fala, vira a foto para a direita. Aí ele vira a foto para a direita. E aí ele viu que era o rosto de Jesus Cristo. Ele falou, o mestre está aqui. O mestre está na terra. Como nós falamos, o mestre, ele está na terra, e 2 partes. Ele está tratando com o povo para julgamento, Elohim, para trazer terremoto, e a outra parte se apresentando só para a noiva, em segredo. Em segredo. Aí lá está Jesus na frente do túmulo de Lázaro. 4 dias se passaram, a crença era que não tinha como ressuscitar. Ele teve que trazer o mistério da recordação para aquelas mulheres, que é os cultos. O mistério dos cultos é o mistério da recordação, para nós relembrarmos de algumas coisas que nós esquecemos. Ele traz o mistério da recordação, e aí, quando ele olha para dentro da tumba, a Bíblia diz que, a Bíblia não fala em nenhum momento sobre o tom de voz de Jesus. Nenhum momento fala. Ali está falando que ele está conversando, normal, ele fala. Mas, de repente, a Bíblia diz que desce uma unção sobre Jesus, algo sobrenatural desce sobre Jesus, e a Bíblia diz que ele clama com grande voz. Ele ergue o tom de voz dele. Ele não estava mais falando normal, não era mais, ele estava fora de si. E ele grita em alta voz, Lázaro, sai para fora. E quando eles olham para dentro da tumba, lá sai Lázaro todo envolto de panos. Ele sai ressuscitado. O corpo dele não estava apodrecido, o corpo dele não estava cheirando mal. Ele ressuscita em perfeita forma. É o poder da palavra falada sobre Lázaro. Ali está, irmão, o mistério da ressurreição. O grande mistério da ressurreição.
Porque há muitos anos, irmãos, são 7 eras da igreja, irmãos morreram. Até o mar dará os seus mortos. Pessoas que morreram dentro do mar. Talvez o navio afundou, alguém que morreu. O mar dará os seus mortos e eles vão aparecer numa dessas manhãs em perfeito estado. Pode ter morrido há anos atrás, talvez só está os ossos lá na tumba. Eles vão ressuscitar em perfeito estado. E não só nessa carne, não só num corpo terrestre, mas haverá uma fundição do corpo celeste que eles estarão lá, com o corpo terrestre aqui embaixo. Esses 2 corpos se fundirão e formarão um supercorpo chamado corpo glorificado. Aleluias! O corpo glorificado. O primeiro a ter esse corpo foi Jesus, ele atravessava as paredes, ele estava uma hora com os discípulos, de repente ele estava ali, e nós, quando nós vermos os nossos irmãos com o corpo glorificado, aquela fé descerá em nós tão grande, porque irmão, nós já vamos estar convictos já, nós já vamos estar convictos, aquilo vai ser o impulso, quando nós olharmos aqueles irmãos, num fechar de olhos e abrir, o nosso corpo vai estar transformado. Aleluias! Isso que é o 7º selo, irmão. Isso é o 7º selo. Um corpo glorificado. Um corpo glorificado aqui na terra. Nós com corpos glorificados. E nós vamos nos reunir, né, na curvatura da terra, diz o profeta. Nos reuniremos ali, uma reunião, antes de nós subirmos a encontrar com o nosso Senhor nos ares. Uma reunião. Essa é a voz de arcanjo, o poder da voz de arcanjo vindo. Uma voz sobrenatural. Ele aumentou o tom de voz. E aquilo ressuscitou os mortos. Sabe, irmão, que quando Jesus Cristo estava na cruz, e ele, quando ele rende o Espírito na cruz, a Bíblia diz que quando ele rende o Espírito, ele grita. Ele solta um grito muito alto. Ali, era a voz de arcanjo. Jesus gritando ali na cruz era a voz de arcanjo. Quando ele grita, acontece o terremoto. Acontece um terremoto brutal na cidade. Os animais já tinham sido avisados já. Ele já tinha ido embora já. E ele grita com alta voz. Acontece o terremoto. No 3º dia acontece uma ressurreição. A voz de arcanjo. Quando, irmão? Porque primeiro, sabe quem mais depende de nós? É quem está lá no céu. Eles estão dependendo de nós. Quando o último eleito se posicionar no corpo da noiva, quando aquele último se posicionar e entender como Marta e Maria entendeu, porque você vê, irmão, que Jesus não podia ir até Lázaro enquanto Marta e Maria não tivessem posicionado. Primeiro veio Marta, aí Jesus não podia ir. Marta veio sozinha, Jesus não podia ir ressuscitar. Aí desceu o mistério em Marta dela ir atrás do último eleito. Aí ela chega no ouvido de Maria e fala: o mestre está aqui e chama por ti. O último eleito entra no corpo. Ali era Maria entrando, o último eleito entrando no corpo. Quando o último eleito entra no corpo, agora Jesus pode ir para a sepultura. Agora ele pode gritar e falar: Lázaro, sai para fora. Primeiro, o último eleito tem que estar no corpo da palavra. Quando o último eleito entrar, então as tumbas serão abertas. Nós, irmãos, nós não temos que esperar o irmão Brana voltar para que ele grite e as tumbas sejam abertas. A voz de arcanjo não está na pessoa do irmão Brana. A voz de arcanjo, ela está dependendo de mim, está dependendo de você. A voz de arcanjo está na noiva. Porque quando a noiva entrar em posição, quando ela saber quem ela é, o inferno não vai conseguir parar ela. Aleluias! Aleluias! Elas estavam tristes, o seu irmão tinha partido, mas quando ela recebe a revelação, e a última mulher entra, o último eleito entra, agora Jesus Cristo podia ir em direção à sepultura e falar: Lázaro, sai para fora. Quando o último eleito entrar no corpo da noiva, vai acontecer um grande terremoto, Los Angeles vai afundar, e as tumbas serão abertas, e todos aqueles santos do Novo Testamento sairão das tumbas e aparecerão a muitos. Aquele seu ente querido que partiu em Jesus e você está com saudade, numa dessas manhãs vai bater lá na sua porta, vai falar: eu estou aqui. Você entrou no corpo da palavra, eu estava dependendo de você para entrar e você entrou. Graças a Deus que você entrou, agora eu estou aqui. E quando você vê ele, aquilo vai descer um reavivamento tão grande, algo vai descer sobre você e seu corpo vai ser transformado.
Eles dependem de nós, irmãos. Aqueles que estão lá no céu estão dependendo de nós. A natureza geme pela manifestação dos filhos de Deus. Está dependendo só de nós, irmãos. Só depende de nós para sair daqui. Tudo depende só de nós. Aleluias. Deixa eu ir aqui no parágrafo 41. Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda esperança se fora. Uma hora sombria. Você sabe, irmão, que a hora sombria da noiva que vai chegar é a hora do aperto, né? Uma hora sombria que vai vir. E ele fala, Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda esperança se foi. É aí quando ele habitualmente vem. Olha só, irmão. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Jesus chegou naquela hora sombria, quando toda esperança se foi. Mas é aí quando ele habitualmente vem. Vem? Ele chega exatamente naquela hora mais sombria. Então Jesus aparece em cena. Aleluias. Agora observem. Ele chegou e chamou por Marta. Sua presença trouxe novas esperanças. Não importava que o rapaz estivesse morto. Mesmo assim, sua presença traz nova esperança. Aleluias. Abraão estava sem esperança, né? A promessa era que ele seria pai de nações, estava sem esperança. Mas aí Elohim aparece na tenda. Falou, Abraão, no tempo da vida, Sara terá um filho. No tempo da vida. E aí vem a ressurreição na vida de Sara e Abraão. Eles se tornam jovens novamente, e aí tem um filho. Você vê que tem alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus na vida de Abraão. Alarido, nós vamos ver o alarido, a voz de arcanjo e a trombeta de Deus na vida de Abraão. O alarido, Elohim bem na tenda, reunindo ali. Elohim na tenda. Elohim já não veio na tenda? A visão da tenda já cumpriu, irmão. Aquela visão na tenda, ela não vai se cumprir. Não vai ter uma tenda grande. A visão da tenda já se cumpriu, é o alarido. Voz de arcanjo é quando os corpos de Abraão e Sara se transformam. E a trombeta de Deus na vida de Abraão é quando Isaac nasce, e aí Abraão faz uma ceia para todos aqueles convidados, né? Deixa eu só ler aqui o irmão Brano falando a mensagem do arrebatamento, apenas para esclarecer. Ele diz assim, agora, o arrebatamento 152. Agora a primeira coisa é o toque. A primeira coisa é uma trombeta ou uma voz, um alarido. Então uma voz e então uma trombeta. Alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz da ressurreição. Aí que o profeta diz aqui, ó, a mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 ao 44, que chamou Lázaro do sepulcro. A mesma voz que chamou Lázaro do sepulcro é essa mesma voz que vai chamar os santos nessa ressurreição. Reunindo a noiva, então a ressurreição dos mortos, veja, para serem arrebatados com isso. Agora observe as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta. Um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Alarido, então, a mensagem para reunir o povo. Voz de arcanjo, a voz da ressurreição, a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Trombeta de Deus é a ceia nas bodas do cordeiro. Essas três coisas, e diz o profeta, o sétimo selo é o mistério da ida. Não é isso? Vamos ler aqui, ó. Mensagem do sétimo selo, 391, o profeta fala assim, agora você nota, a abertura desse sétimo selo também está em mistério tríplice. Falei, que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão esse mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Aí na festa das trombetas 270 ele fala assim, e ao mesmo tempo,
Agora, tão logo esta igreja, a noiva, seja reunida, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida. O mistério da ida. Então, se o sétimo selo é o mistério da ida, então está falando do rapto, né? Da vinda de Jesus, a vinda e a ida. E como que a vinda está repartida? Em 3 partes: alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E dentro do sétimo selo, então, dentro da vinda, está o arrebatamento da noiva e está uma ressurreição. E nós estamos vendo aqui o sétimo selo na história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. O sétimo selo sendo aberto aqui. Depois que Jesus, quando Jesus ele chama Lázaro, vem para fora, e acontece aquela ressurreição, acontece uma grande alegria. Uma grande alegria acontece. Logo após, é quando a imagem da besta começa a crescer, nos versículos seguintes. Mas enquanto a imagem da besta está se organizando, você pode olhar aqui nos versículos seguintes, em São João 11, depois que acontece a ressurreição, a imagem da besta levanta. Que é os fariseus e os saduceus fazendo planos para tentar matar Jesus. Quando a ressurreição acontecer, irmão, nos nossos tempos, quando nós sairmos daqui, o super-homem de Satanás desce e começa a imagem da besta, aqui na terra, os 3 anos e meio de tribulação. Então olha como que os tipos da Bíblia são perfeitos e nos mostram o mapa certinho, de tudo que tem que acontecer. Quando Lázaro ressuscita, logo após tem um conselho entre os fariseus e os saduceus para matar Jesus. Logo após, nós vamos em São João capítulo 12. Recapitulando então, alarido é uma mensagem para reunir o povo. A voz de arcanjo é uma voz da ressurreição. E a trombeta de Deus é a ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Amém. João capítulo 12 diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Trombeta de Deus aqui. O alarido, então, Jesus chamando Marta e Maria e trazendo aquele avivamento. Voz de arcanjo, Lázaro, sai da sepultura. Trombeta de Deus, eles ali, enquanto está todo mundo ali tentando ver uma maneira de matar Jesus, eles estão lá na ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo vai estar numa confusão, a imagem da besta aqui reinando, nós vamos estar lá na ceia das bodas do Cordeiro. Aleluias. Vamos estar lá no céu, na ceia das bodas do Cordeiro. E Jesus Cristo passará e enxugará as nossas lágrimas. Irmão Brana diz que lá será tão bom, irmão, que todas as tristezas, as angústias que nós passamos aqui na terra, nós nem vamos nos lembrar. Vai ser tão maravilhoso, as coisas vão ser tão tremendas lá. A atmosfera é de outra dimensão, que nós nem vamos nos lembrar. O irmão Brana, quando foi além da cortina do tempo, ele notou que a atmosfera lá do amor era diferente. Porque existe 3 tipos de amor. É o amor filho, o amor eros, né, que é o amor erótico, e o amor ágape. Não tinha amor eros, nem amor filho lá. Só tinha um amor ágape. Um amor sem condição. E ele viu aquela atmosfera tremenda e o anjo se aproximou do irmão Brana e falou assim: esse é o amor que você tem pregado. Que só tem aqui no céu. Lá é esse tipo de atmosfera que nós vamos ter. Todas as tribulações não são nada, irmão, comparado ao que está preparado para nós lá no céu. Deixa para trás, irmão, todas as picuinhas, deixa para trás esse rancor que você tem, deixa para trás essa raiz de amargura, deixa para trás isso aí, irmão, vai deixando para trás, tem coisa muito melhor vindo aí para nós. Tem um céu nos esperando, o céu é o nosso lugar. Aqui não é nosso lugar, aqui nós vamos padecer, mas que padeçamos por Cristo, padecemos por Ele,
Vamos renunciar à nossa vida e rendermos aos pés de Jesus Cristo. Há um lar, há uma terra muito bonita nos esperando. Nós temos visto os testemunhos de irmãos que foram lá e viu que é uma terra muito bonita nos esperando. Para que nós vamos trocar essa vida terrena por anos de eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus? Deixa para trás, irmão, o orgulho. Vai deixando para trás tudo isso. Haverá numa dessas manhãs a mesma voz que ressuscitou Lázaro. Quando você estiver em posição, vai ressuscitar os corpos mortais e vai transformar o seu corpo, num abrir e fechar de olhos. Vamos colocar de pé? Aleluia. Senhor Deus, Pai eterno, Deus todo-poderoso, primeiramente, Pai, só temos a agradecer ao Senhor por ter revelado essas coisas através do seu profeta, meu Deus, e sabemos que nós não somos um povinho, que somos pequenos, tão pequenos assim, Pai. Ó, Pai, como aquele hino que diz, se eles soubessem quem nós somos, eles abandonariam os seus palácios, toda a glória e majestade, para viver um momento perto dessa atmosfera que nós sentimos, Pai. Tira, Pai, de nós toda a tristeza. Se vê alguém aqui desanimado, que essa palavra, meu Deus, possa ir de encontro a cada um, cada jovem, ancião, pai de família, mãe de família, cada um, Senhor. Fale no coração de cada um, meu Pai, que isso possa regozijar o coração deles, como Marta, chegou triste perto de Jesus Cristo, mas aquela palavra regozijou o coração de Marta, e aquilo impulsionou ela a ir atrás da sua irmã, que estava sentada, parada lá, Senhor Deus. Pai, traga essa convicção no nosso coração, Pai. Traga esse fervor do Espírito Santo no nosso coração. Tira o esfriamento do amor. Tira esse esfriamento, Pai, de fé. Traga, Pai, a unção do Espírito Santo, Pai. A mesma fé que tinha sobre o irmão Brana. A mesma fé que tinha os nossos pais passados. Os apóstolos, Pai. Traga essa fé sobre nós. Para nós irmos para cima do inimigo, Pai. E vencermos essa batalha, meu Pai. Irmos, Pai, ao ouvido de cada um e falar, o Mestre está aqui e chama por Ti. Aleluias. Numa dessas manhãs, Pai, nós cremos, numa dessas manhãs, nós vamos sair dessa terra, Pai. Pai, nós não estamos contando um conto de fadas, nós estamos contando historinhas, Pai. São as infalíveis realidades do Deus vivos, Pai. Deus, vivifica isso no nosso coração, Pai. Vivifica cada eleito, Pai. Vivifica cada servo do Senhor, cada irmã, cada irmão, Pai. Vivifica cada jovem, Pai. Traga o Espírito Santo, Pai, o fervor do Espírito Santo, que eles possam glorificar o Senhor Jesus Cristo, seja qual for a prova que estão passando, que eles possam glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus, ajude cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos as primícias ao Senhor nessa manhã. O primeiro horário do primeiro dia da semana, Pai, está entregue nas suas mãos, Pai. Traga o regozijo na nossa alma. Traga a paz que só o Senhor pode dar, Pai. Que possamos ter essa semana de vitória, alegres, Pai. Estarmos, Pai, convictos dessa mensagem. E que cada problema que vier, que esteja debaixo da sola dos nossos pés. Se vier a tentação, debaixo das plantas dos nossos pés. Se vier a luxúria, debaixo da planta do nosso pé. Se vier o diabo, debaixo da planta dos nossos pés. Aleluias. Pai, nós te agradecemos por esse culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluias. Cumprimenta seu irmão. Dá um Deus abençoe para ele. Fala, muito bom te ver aqui, irmão. O Mestre está aqui, chama por nós. Cumprimenta seu irmão, está encerrado o culto. Ore pelo pastor Oswaldo, pela sua viagem. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Algum dia essas tumbas se abrirão, sim, se abrirão ao chamado do meu amado no céu e mais além. Algum dia estas tumbas se abrirão, sim, se abrirão
ao chamado do meu amado, no céu e mais além. Caminhava meditando em crentes que amei, que partiram rumo ao céu, meus amigos tempo atrás. Caminhava meditando em crentes que amei, que partiram rumo ao céu, meus amigos tempo atrás. Algum dia, essas tumbas se abrirão, sim, se abrirão, ao chamado do meu amado, no céu e mais além. Eu recordo de seus olhares e seus gritos de adoração, desta terra para a glória, cantando uma canção. Eu recordo de seus olhares e seus gritos de adoração, desta terra para a glória, cantando uma canção. Algum dia, essas tumbas se abrirão, sim, se abrirão, ao chamado do meu amado, do céu e mais. Algum dia, essas tumbas se abrirão, sim, se abrirão, ao chamado do meu amado. Ó, sou anjo da morte, não me olhes com preocupação, embora enfermo e abatido, no rapto eu irei. Ó, sou anjo da morte, não me olhes com preocupação, embora enfermo e abatido, no rapto eu irei. Algum dia essas tumbas sim se abrirão, sim, se abrirão, ao chamado do meu amado, no céu e mais além. Algum dia, essas tumbas se abrirão, sim, se abrirão, ao chamado do meu amado, no céu e mais além, ao chamado do meu amado, no céu e mais além.